Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos novamente na presença do Dr. Cláudio Afonso e hoje com a doutora Flávia. Ela é professora, advogada, atuante na área de direito de família e também de lei de proteção de dados. Hoje iremos entrar na temática lei de proteção de dados e lei de proteção de dados vinculado ao direito de família. É muito interessante. Me surpreendi com a narrativa inicial aqui. Pessoal, vocês vão gostar. Não percam, não saiam daí. Olá, doutora Flávia, seja bem-vinda. Fique à vontade. Tudo bom, doutor Paulo, doutor Cláudio? Uma alegria estar aqui com vocês, falando de dois temas que eu realmente gosto bastante, né? Que é o direito de famílias e sucessões e a proteção de dados, que realmente é a minha queridinha aí desde 2016. Doutora, o que a senhora pode falar para a gente, num resumo, até para as pessoas poderem entender, clareza, o que é lei de proteção de dados? O que essa lei traz para as pessoas? Quais as novidades? Quais as aplicações? Quem são o sujeito ativo, o sujeito passivo dessa lei? Vamos lá, né? A gente não pode esquecer que a proteção de dados, na realidade, ela já existia, ainda que não expressamente na Constituição Federal, mas a gente sempre teve através ali do direito da privacidade, da intimidade e assim sucessivamente. Mais recentemente, a Europa trouxe uma legislação, um regulamento europeu, em 2016, aprovou o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Quando esse regulamento foi aprovado, naturalmente o mundo teve que se adaptar a essa nova realidade, né? De ter aí relações comerciais que tivessem aí os titulares de dados como o grande centro das atenções. E aí o Brasil não passou despercebido, teve que se adequar ali a uma legislação protetiva, né, da área de dados pessoais, que trouxesse ali maior disposição entre essas relações comerciais entre a Europa e o Brasil. A gente já passava por um processo de análise de uma legislação específica de proteção de dados, que começou a surgir desde 2010, com uma primeira consulta pública pelo Ministério da Justiça. E aí nós tivemos vários projetos de lei falando sobre isso. E ali no apagar das luzes do governo Michel Temer, a gente teve a aprovação da LGPD em agosto de 2018. De lá para cá, a gente teve muitas modificações, né, nas interpretações, porque realmente é uma lei muito nova, ela se aproxima muito à questão do Código de Defesa do Consumidor, mas a gente vai trazer aqui hoje, né, as diferenças, o porquê que ela não é o Código de Defesa do Consumidor. Primeiro que, na realidade, ela defende os dados pessoais, os titulares de dados, que somos todos nós, né? Então, ela não está defendendo uma empresa, somente uma relação consumerista. Ela está defendendo toda e qualquer relação que tenha a utilização de dados pessoais, seja ela no âmbito do registro público ou seja ela no âmbito privado. Inclusive nós, advogados, né, que detemos dados pessoais aí dos nossos clientes, que pegamos esses dados para fazer um processo, a gente precisa ter o cuidado com esses dados. Doutora, o que a senhora pode falar sobre a questão do lei de proteção de dados vinculado ao direito de família? Pelo que eu entendi, a lei de proteção de dados, ela tem 3 viés, né? O primeiro comum, o segundo de dados sensíveis e o terceiro que a senhora mencionou... Que são dados de criança e adolescente. Criança e adolescente. Esses dados que estariam vinculados, teoricamente, à questão do direito de família, é isso? Não só, na realidade, os dados de criança e adolescente, né? O que a lei fala pra gente? Sem juridiquês, né? Ela fala lá no artigo 1º assim pra gente, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tratar o que é tratamento de dados pessoais. É tudo aquilo que eu faço com dado pessoal. Do momento que eu coleto esse dado pessoal até o momento da exclusão desse dado pessoal, eu estou diante de um tratamento do dado pessoal. Se eu mando para um outro país, se eu compartilho esse dado entre, por exemplo, escritórios de advocacia, né, eu estou tratando esses dados pessoais. Eu tenho uma história clássica, né, sobre tratamento de dados que eu levo assim, todas as vezes que eu vou falar sobre isso para vocês entenderem a relação com o direito de família em especial. Meu pai faleceu de Covid, né, na segunda onda da Covid em 2021, faleceu em março, e aí a minha mãe não trabalha, acabou virando pensionista do meu pai. E aí nós demos entrada no pedido de pensão para o INSS, e quando a gente deu entrada no pedido de pensão, exatamente no dia 10 de maio, 2 meses depois que meu pai tinha falecido, o INSS deferiu
a pensão dela. E a gente estava literalmente saindo da igreja quando eu recebi a notificação do INSS dizendo que a minha mãe estava virando pensionista do meu pai. E aí, naquele momento, rapidamente, tinha poucas pessoas na igreja, né? E aí eu disse, olha, mãe, saiu a sua pensão, tá tudo certo, a gente ficou muito feliz. E foi o tempo de nós nos despedirmos dos nossos parentes e entrarmos no carro. Quando a gente entrou no carro, a minha mãe recebe a primeira ligação, né, de uma financeira oferecendo crédito consignado. Vocês imaginem nosso espanto. E aí, lógico, lá em casa, todo mundo sabatinado com a proteção de dados. A minha mãe colocou no Viva Voz e a primeira pergunta que eu fiz foi de onde eles tinham tirado os dados da minha mãe, porque minha mãe não trabalhava. Desligaram na hora. E desligaram na hora, exatamente. Né? Então, para vocês entenderem que a proteção dos dados trazidas ali logo pelo início da legislação, ela diz assim, olha, a LGPD ela protege todo o tratamento de dados pessoais que são utilizados tanto por pessoa física, que tratem dados pessoais, quanto pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Com interesse comercial. Com né? interesse econômico. Não é comercial, é econômico. Porque comercial está lá diante do nosso Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, com interesse econômico. Tudo aquilo que a gente pode monetizar. Muito bem. E aí a lei veio dizendo assim pra gente, olha, eu tenho os dados pessoais gerais, que são todas as informações que eu identifico de forma direta uma pessoa ou torno essa pessoa identificável, nome, CPF, né, RG, matrícula, geolocalização. A gente da área de família, Cláudio, a gente tem muito isso, eu já passei por vários processos nesse sentido, processos de traição que são verificados por GPS. O marido ou a esposa colocam ali GPS no carro, né, e querem identificar alguém, e querem identificar uma possível traição e colocam ali o GPS. Geolocalização é dado pessoal. Né? E todos os outros, uma vez eu fiz uma postagem no LinkedIn dizendo assim, eu tenho uma tatuagem. Tatuagem é dado pessoal? Pergunto para vocês aqui. Né? Tatuagem é dado pessoal, dependendo do que você coloque ali. Eu tenho uma tatuagem que só eu no mundo tenho, que é a assinatura do meu pai. Lógico que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser identificada, é a Flávia, porque é a tatuagem do meu pai, né? Tem uma segunda categoria de dados, que são os dados pessoais sensíveis. O que a lei diz pra gente? Tudo aquilo que for relacionado a questões raciais, étnicas, convicções políticas, filosóficas e questões relacionadas à biometria, saúde, tutela da saúde, gênero, são dados pessoais. Por que dados pessoais sensíveis? Por que isso é importante para quem está na área de família, né? Já adentrando aqui no nosso aspecto. Porque quando a gente pega um processo da área de família, vamos supor que a gente esteja envolvendo questão de guarda de uma criança. Como é que a gente define uma guarda, né? Doutor Cláudio, a gente vai lá e pega carteira de vacinação da criança, carteira dependente do plano de saúde, tudo isso são dados sensíveis que a gente de repente precisa colocar num processo para demonstrar pro cliente. Questões de mudança de gênero. Hoje a gente tem a possibilidade de registro de crianças não binárias, ou seja, que não se identificam, que o pai não identifica como homem, como mulher. E aí a gente acaba incidindo ali na possibilidade de aplicação da LGPD. Outra situação, a adoção. Eu nunca me esqueço, e eu posso falar aqui porque é público, né? Enfim, uma vez eu dava treinamento no TRT, eu passei quase um ano no TRT 8 daqui do Pará, fazendo treinamento sobre LGPD. E aí a gente conversando com a equipe de adequação lá, eles disseram assim, olha, Flávia, existem, por exemplo, servidores que adentram aqui com um pedido de colocar como dependente de plano de saúde num processo de adoção. Aí o filho, ele é adotivo. E a gente, né? A gente já até conversou sobre isso numa banca que nós estávamos um dia desses. E primeiro que não tem filho adotivo. Sim.
Filho é filho para todos os fins, né? Exatamente. E aí a informação ela vinha especificada lá no documento. Quando Filho você adotivo. exatamente, quando você colocava lá, né, clicava naquela questão do filho do filho dos dependentes, vinha lá descrito filho adotivo. Até um estereótipo, né? Cria uma estigma. Exatamente, cria um estereótipo, enfim. Então, aquelas expressões todas tiveram que ser retiradas, né? A gente teve alteração agora em junho, 27 de junho agora de 2022, da Lei dos Registros Públicos. Então, você pode alterar nome, né, uma única vez, tem algumas peculiaridades ali. Isso é muito importante para dentro da LGPD. Os cartórios estão tendo que se adequar até dia 27 de fevereiro, com a disposição, com o provimento 135 do CNJ, e uma das preocupações dos cartórios é essa questão dos dados sensíveis, né? Enfim, a terceira categoria trazida pela LGPD é o artigo 14, que fala ali da proteção de dados de criança e adolescente, né? Infelizmente, nós fizemos quase que um copia e cola da GDPR. A diferença, e eu sempre falo isso, é que nós não temos a cultura europeia, né? Nós temos a cultura brasileira. E a cultura brasileira é de que a gente quer dar os nossos dados, a gente quer abraçar todo mundo, né? A gente é latino, a gente quer abraçar todo mundo e quer dizer da nossa vida para todo mundo. O europeu, ele é mais reservado. Lá na Europa, a criança vai até 16 anos, né? E a gente tem aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a diferença ali dos 12 e dos 18 anos, considerando mesmo criança e adolescente. Quando a gente pega o artigo 14, ele fala pra gente de criança de um modo geral. E eu não posso considerar um dado pessoal de uma criança de 6 anos como eu vou considerar um adolescente de 17 anos. O tratamento ele é diferenciado. Pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, eu participei aí da tomada de subsídios agora em novembro, né, dando novas proposições ali para a ANPD, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para dizer como a gente poderia tratar esses dados de criança e adolescente. Então vejam que eu tenho essas categorias, elas devem ser levadas em consideração e para dentro de um processo de direito de família, para dentro da área do direito de família, isso é muito importante. Existem aí uma série de documentários, mas tem um que me chama muito a atenção que a gente chama Netflix, né? Esses canais de streaming, né? Exatamente, canais de streaming que ele fala, né, exatamente de como as redes sociais manipulam a vida de uma determinada pessoa. Mas tem um específico, né, que ele fala, como pano de fundo da história, ele traz uma família. Ele traz a relação familiar e como essa relação familiar é afetada pela utilização dos dados pessoais. Então, uma adolescente que sofre bullying, né, porque tem que ter aquele padrão dos filtros das redes sociais, um filho que passa a ficar agressivo por conta das manifestações políticas do país, né? E uma outra que é totalmente avessa a essas relações das redes sociais. Um pai e uma mãe que não se falam mais, estão na mesa jantando, almoçando e só se falam, inclusive, um de frente para o outro através de WhatsApp ou de outros aplicativos de mensagem. Então, vejam que é algo que a gente não tem mais como se desvincular. A LGPD ela vem para propósitos de proteção dos dados pessoais, mas está totalmente enraizado hoje dentro do direito das famílias. Muito interessante, né? E a Flávia estava fazendo essa explicação brilhante para a gente aqui, e eu estava aqui pensando no seguinte, né? A gente até conversou também sobre isso, sobre a dependência que nós temos hoje da tecnologia. Total. Não se vive sem tecnologia. A gente lembra um período aí que o WhatsApp saiu do ar, né? E foi uma correria danada, todo mundo migrando para um aplicativo semelhante, porque não estava parado, porque não podia ficar sem aquilo, né? Aí eu fico imaginando o seguinte, né? É muito comum, você falou das publicações em rede, e a gente, antes de começar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu falei sobre a questão do monitoramento, né? Sim. Que as pessoas mal intencionadas, elas estão de olho nas redes sociais. Uhum. Até que ponto, Flávia, essa divulgação de imagens, porque às vezes o pai está no parque, ele publica a foto com o filho de uma forma até, vamos dizer assim mesmo, eu não vou dizer inocente, porque não é inocente, é intencional, mas ele não tem
uma dimensão, né? E não tem noção de onde aquilo pode chegar, né? Sim. Então, existe alguma recomendação, assim, Inclusive, teve uma situação interessante, até para trazer um fato que foi bem divulgado, a questão daquela tatuagem da pessoa tatuou a filha de uma senhora. Assim, uma negra, né? Uma criança negra, né? E ela fez ali a denúncia de que estavam utilizando uso indevido de imagem, né? Dela. Exatamente. Eu acho que é fantástico essa questão da não exposição, né? Não é nem da exposição, da não exposição. Volto a falar que a gente tem uma alma latina e a gente quer ser amigo de todo mundo, né? E esse ser Mas amigo nem todo de mundo todo quer mundo, ser amigo da gente, exatamente, nem todo mundo quer ser nosso amigo. E aí a gente vai para as redes sociais, a gente divulga, né? Onde a gente trabalha, quem são os nossos amigos, quem é nossa esposa, quem é nosso marido, onde os nossos filhos estudam, e assim a gente vai colocando essas informações. Só que isso traz consequências, né? Essas consequências é exatamente essa hipervulnerabilidade que a gente se torna. Quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, essa hipervulnerabilidade ela acaba sendo muito maior. A rede de pedofilia está aí, né? Para ratificar tudo isso que a gente está falando. E do momento que a gente coloca esses dados, né, nas redes, isso passa para uma rede de pedofilia, eu estou monetizando esses dados, né? E é passível ali de proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um outro movimento hoje, que é um movimento chamado Sharing, pais que compartilham demais, né? Ou responsáveis que compartilham demais. Esse movimento já ganhou grandes proporções na Europa e vem ganhando proporções aqui no Brasil, inclusive já com julgados, né, nos nossos tribunais relacionados a essas divulgações. Então, por exemplo, eu abro lá o meu Instagram e as blogueiras são maravilhosas para fazer isso, elas engravidam, pegam lá o seu exame, né, de gravidez. Beta-HCG, né? Nem é o beta-HCG, é aquele do... Sim, aquele autoexame. Aquele autoexame, né, que aparece lá, grávida, não grávida, positiva. Né? Termômetro de gravidez. O termômetro de gravidez, né, e vai lá dizer grávido ou não grávida. E aí a primeira divulgação na rede social daquela criança é o termômetro, né, e aquela criança, ela já passa a ser exposta a partir dali. Aí passa a gravidez inteira colocando foto da ultrassonografia, colocando foto do quarto da criança, colocando já com foto, o nome, né? Já com o nome da criança. Sabendo, aí, quando né? sabe o sexo. Muitas das vezes, aquele pai ou aquela mãe, eles já fazem uma conta para aquela criança, lembrando que se a gente está falando de aplicativos aqui de redes sociais, eles têm idade para isso. Né? Em regra, 13 anos, 16 anos, dependendo ali do aplicativo. Mas aquela criança que ainda nem nasceu, tudo bem, né? Considerando ali a teoria concepcionista do nosso direito civil, está lá dizendo que ela já pode ser sujeito de direitos. Ok, mas ela ainda não nasceu. E aí a mãe e o pai já fazem uma conta dizendo toda a vida daquela criança que ainda está no ventre. Mas as pessoas, só te cortando, porque eu tenho filhos novos, né? Eu tenho um filho Sim. de 4 e um de 7. E uma filha também de 10. Esses menores, vamos dizer assim, eles têm vários canais que eles seguem. Se você observar, esses canais, a grande maioria, tem crianças que fazem. Tem. Isso então, se chama, inclusive, inteligência artificial, né? As crianças começam a identificar aqueles gostos e as próprias redes sociais, elas vão passando para elas aqueles canais que mais se adequam à realidade delas, não, né? Mas a pergunta em si está vinculada à questão dessa exposição. Hoje são um número muito grande de crianças que criam conteúdos de maneira remuneratória. Ou seja, mas não só essas crianças que conseguem remuneração, mas também várias crianças que não conseguem. Então, ou seja, os pais tendem a utilizar a imagem dos filhos para tentar ganhar algum dinheiro. E o que é pior, né? Muitas das vezes, né, doutor Paulo, assim, muito apoiado pelos pais. Porque vem naquela criança, o que antigamente nós víamos nas crianças para que elas fossem jogadores de futebol modelo, né, uma Gisele Bündchen, um Neymar. Hoje a gente vê um blogueiro, né? Aquela criança que vai se dar bem dentro das redes sociais. A realidade é essa. Já existem estudos, né, da infantilização no trabalho ali dessas crianças fora do Brasil
e que a gente precisa começar também a falar sobre isso dentro do Brasil. Uma criança que começa a trabalhar literalmente com 1 ano, 2 anos. Dentro de uma informalidade. Dentro de uma informalidade, né? mas que traz consequências. Mas essa lei de proteção de criança, dados não trouxe nada mencionando Pois é. isso. É interessante aí, que é uma lei nova, um assunto não novo, traz. não foi mencionado nada. Essa questão que a Flávia está falando aí é importante, porque assim, olha só, o menor, ele não tem capacidade jurídica, ele não é sujeito de direito, vamos dizer assim. Quer dizer, ele é sujeito de direito. Ele é sujeito de direito, ele não tem capacidade jurídica. Ele não tem a capacidade. Ele não tem, vamos dizer assim, uma proteção legal para atividade laboral, empresarial, que ele está falando, até porque muitos canais dessas crianças têm anunciantes, exatamente, tem publicidade. E quem né? administra legalmente são os pais. Pois né? você entendeu? Então, aí dá uma confusão. Exato. Como é que vai ser? Exato. Aí você perguntou a lei. Eu ia fazer uma pergunta para falar exatamente em cima disso. Porque a gente vê assim, a gente vê que a lei ela traz uma série de regras, de condições, de requisitos. Eu ia falar de exceção, porque eu sempre gosto de falar um pouquinho do pior, né? Existe alguma exceção, por exemplo, onde a lei não é aplicada? A tudo que não tem finalidade econômica, né? Fins jornalísticos, fins pessoais, né? Então ela não abrange essas disposições. Segurança nacional acaba não abrangindo, né? A gente tem ali um artigo específico para isso. Mas só para finalizar a história do Sherrant, o que a gente tem visto no Brasil, em especial em alguns julgados? Como a grande maioria corre em segredo de justiça, a gente não consegue ter acesso a tantas decisões. Mas as decisões que eu pude ter acesso, o que elas falam? Em regra, são mães e pais que estão realizando exposição e a outra parte, em regra, de pais separados, né, que não concorda com aquela exposição, acaba ajuizando a ação. E aí, o que no Brasil tem sido feito? Ponderação de direitos fundamentais. De um lado, o direito à imagem e à proteção de dados e de outro, o direito à liberdade de expressão. Então, nos julgados, o que tem que ser levado em consideração? Se atinge o melhor interesse da criança, tem que ser retirado aquela publicação. Se não atinge o melhor interesse da criança, se leva em consideração a liberdade de expressão de um dos pais. É nesse sentido que a gente tem aqui visto o Brasil se posicionar. Esse fator é interessante. Pesquisando, na verdade não pesquisando, eu passando algumas redes sociais, alguma coisa, eu vi um tema interessante que era sobre isso, sobre a questão da mãe, o direito da madrasta com a filha do cônjuge. Porque o que acontece? Com a enteada, no caso. Com a enteada. É porque o que acontece? Às vezes o término do relacionamento não é superado e isso vai se prolongando. Então, ou seja, aí a mãe da criança não quer que vê foto com a madrasta. Então, ou seja, qual que seria o direito da criança, da mãe e da madrasta nessa situação? Isso também é levado em consideração, porque prestem atenção, hoje nós somos regidos no direito de família pelo afeto. Né? A socioafetividade, ela tem ali uma importância tão grande quanto as questões biológicas. Isso que eu já ia falar para o Paulo parar de usar madrasta. Exato. Né? É mãe socioafetiva. É mãe socioafetiva. Porque é mãe. É mãe, né? Sim, então, o que acontece? Então, do mesmo, pessoal que está nos ouvindo. Essa é uma brincadeirinha, viu, gente? Não. É interessante essa colocação, porque eu não tinha esse conhecimento. Sim. Então, ou seja, é importante até porque a palavra Madrasta madrasta surge aquela questão de ruim, né? É pejorativa. É padrasto também é pai. Então, pessoal, quando for se referir a boa drasta aí, vamos dizer assim, fala como deve pronunciar, mãe socioafetiva. Eu não preciso nem entrar na socioafetividade, ela é mãe para todos os fins. Né? Essa criança é uma criança tão assim, bem-aventurada, que ela tem duas mães, ela tem dois pais. Ela tem dois pais, entendeu? É essa a visão que a gente tem que ter. Não, mas é interessante, porque parece, tirando de lado um pouco as brincadeiras, muda totalmente o contexto, né? Muda. Sim, porque quando fala madrasta, tem aquela impressão da pessoa que está ali por obrigação. Quando você fala mãe, é uma coisa muito bem mais acolhedora. Então, essas denominações afetam diretamente no relacionamento, com certeza. E ela é tanto mãe que ela está publicando foto. Entendeu? Se ela não fosse mãe, ela não estava se preocupando, né? Doutor Cláudio e doutor Paulo, qual é a questão? A questão não é a criança em si. A questão é a mãe ou o pai que estão com ressentimento do término daquele relacionamento. Exatamente. E que devem ser superados no melhor interesse da criança. O ressentimento fica, né? O ressentimento fica, ou na realidade tem que passar. Ele tem que passar. E no melhor interesse.
o meu segundo relacionamento, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 18, uma de 4. Meu segundo relacionamento terminou, enfim, porque o podcast tá aqui, né? Sim. Mas terminou ali. Abafa. Tá ao vivo. Tá ao vivo, Ao vivo, né? Mas por questões não tão boas, né? Sim. Assim, não tão peculiares. E eu realmente saí muito ressentida daquela relação, né? Mas quando eu saí, eu dizia assim para mim mesma, né? Eu já advogada de família, dizia assim, caramba, como é que eu vou ter ressentimento de algo que eu fico batendo todos os dias com os meus clientes? Eu fico dizendo para os meus clientes que madrasta, né? Que mãe, né? Ou namorada, porque até então não é madrasta, mas não é mãe, que namorada não é uma bruxa. E aí eu tinha que, quando a minha filha chegava em casa me contando histórias, eu saí com a tia, eu saí, né? Eu fui passear, eu fui não sei o que, eu fui não sei o que mais. Eu engolia aquilo como se eu estivesse engolindo. Quanto mais feliz ela chegava, mais triste. Baguda, de Bragança, né? Mas é aquele negócio, quanto mais feliz ela chegava, mais triste você ficava. Mais triste eu ficava. Isso deveria ser o oposto, né? Deveria ser, até você começar a entender que você tem que ficar feliz, porque aquela criança está sendo bem tratada. Aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, mas aí estereótipo, volta, muitas né? vezes, quem cria somos nós. Somos nós. Nós é que passamos essa visão para os filhos. Somos nós. Exatamente. E aí vem a questão da publicação, né? Até hoje eu nunca vi publicação, então não posso dizer, né? E aí que me dói, né? Eu ainda não posso dizer isso. E aí, Flavinha, desculpa, é muito escroto quando você faz o comentário, né, desairoso pra pessoa, aí o filho diz assim, não, mãe, a tia é gente boa. Aí, amiga. Minha filha de 4 anos faz isso. Minha filha de 4 anos faz isso, né? Minha tia é maravilha. Por isso é que a gente tem que ter. Por isso é que okay. tem que ter. Tudo bem, né? Tudo aí bem. Me vem logo na cabeça o ensinamento do papai, que o papai me diz o seguinte, meu filho, que é dinheiro que é boa, a gente não guarda, vai guardar rancor que não presta. Então, pegando essa ideia aí da questão das publicações, né, por mães socioafetivas ou namoradas, o que quer que seja, o meu entendimento é que essa exposição, ela não pode ser pejorativa para a criança ou para atingir a outra parte, que acontece, né? Então, muitas das vezes, aquela madrasta ou aquela namorada ou vice-versa, padrasto e namorado, querem atingir a outra parte. Isso deve ser preservado. É um direito constitucional, é um direito fundamental, né? Direito à intimidade, vida privada e assim sucessivamente. Então, a gente tem que saber diferenciar. Óbvio que nem todo mundo tem essa percepção. Eu estou rindo aqui porque a Flávia falou isso com tanta propriedade e me veio aqui uma postagem que foi até minha mulher que compartilhou comigo. Ela disse assim, olha essa safadeza, né? Aí aparece uma mulher deitada, amamentando uma criança, uma cena bonita, né? Sim. Ela dizendo assim, uma foto que eu mando quando a mãe pede para ver como a filha tá com a madrasta. Tu entendeu agora? É exatamente isso aí. É uma foto que, apesar de trazer uma imagem extremamente lúdica, uma criança amamentando, mas ela está amamentando no seio da namorada do pai, não da mãe. Então, essa foto é para atingir a outra pessoa. Exatamente. Aí é demais, né? Agora, assim, essas relações simples, se for somente atingimento, vai pelo direito da responsabilidade civil, né? Outra história. Entra no Código Civil direto. Entra no Código Civil direto e não pela LGPD em si. Mas vamos supor um caso aqui. Essa madrasta, vamos supor, ela autoriza essa criança, a madrasta aqui só para entender, para todo mundo entender, mas essa madrasta ou mãe socioafetiva, namorada, autoriza aquela criança a fazer um comercial de TV, por exemplo, né? Sem a anuência da mãe, realmente. Da biológica. Da biológica. Eu estou monetizando o uso dos dados pessoais dessa criança. Aí sim está dentro da LGPD. Aí sim está dentro da proteção de dados. Aí, olha só outra lembrança só para te finalizar, a proteção de dados virou direito fundamental esse ano. Emenda 115 de 10 de fevereiro de 2022. O que significa dizer que a gente tem uma proteção muito maior em relação a dados pessoais hoje do que a gente tinha até o ano passado, por exemplo, até o dia 9 de fevereiro desse ano. Né? Então, eu não posso me esquecer que são duas relações diferentes. Quando eu só estou atingindo a mãe aqui,
responsabilidade civil, dano moral. O que Eu estou diz... monetizando Passou a LGPD ser uma garantia constitucional. Mas o que diz a lei, essa emenda constitucional? Ela coloca a proteção de dados como direito fundamental no rol do artigo 5º. Assim como direito à vida, direito à liberdade, direito à privacidade, assim sucessivamente. Né? Quando eu entro em sala de aula, né, eu já fui professora de ciência política. Ciência política é uma maravilha de se dar, né? Eu adoro, de verdade eu gosto. Mas eu já fui professora de ciência política e eu entrava em sala perguntando assim para eles: o que é mais importante? O direito à liberdade ou o direito à vida? Aí, naturalmente, ciência política a gente dá ali no início, primeiro semestre, né? Então, eles de pronto levantavam a mão e diziam direito à vida, né? E aí eu ia explicando para eles que existem situações que o direito à liberdade é mais importante que o direito à vida. Assim como hoje o direito à proteção de dados pode ser mais importante que o direito à vida. Não sei se vocês lembram do caso da menina de 13 anos, acho que do Espírito Santo, 11 anos, que solicitou um aborto, né, legal pelo estupro do pai, do padrasto, não me recordo na época, mas como ficaram sabendo desses dados? Que era uma menina de 11 anos que morava em tal lugar, que fazia tal coisa e assim sucessivamente. Boa pergunta, né? A gente não analisa, porque às vezes chega informação para as pessoas e a gente não sabe de onde vem. Queres outro caso para eu te dizer? Mais recentemente, que tem o impacto da LGPD, caso Clara Castanho. Né? A atriz da Globo, que fez uma entrega voluntária estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não fez nada de ilegal. Não fez nada de ilegal. E aí a gente teve um monte de repórter desavisado aí dizendo que ela fez abandono né, de criança. Abandono de capaz. Abandono de capaz, que na realidade está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa entrega voluntária ela é totalmente legal, protegida, né, sigilosa e assim sucessivamente. O que foi que aconteceu no caso Clara Castanho? A enfermeira do escritório divulgou os dados dizendo quem era, né, dando toda, e ela não disse o nome. Vamos lá voltar para aquele logo no iniciozinho que eu falei. Dado pessoal identificável. Ela só disse, é atriz da Globo, tem tantos anos, nasceu em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Reuniu esses dados, chegou a Clara Castanho. Né? Chegou até ela. De quem é a responsabilização pelo vazamento desses dados? Do hospital? Do hospital. O controlador desses dados é o hospital. Se o hospital vai entrar com uma ação de regresso contra a enfermeira, é outra história. Mas o hospital ele tem a obrigação de cuidar, né? De tratar esses dados pessoais. Lembra que eu falei lá o que é tratamento? Coleta até a exclusão. Isso é um dado sensível, né? E isso é um dado sensível, né? Relacionado à questão biológica daquela criança. Mas, na verdade, Flávia, quando você falou desse caso aí, da atriz da Globo, me veio aqui, na hora, me veio essa situação, né? Entrega voluntária, prevista em lei, tudo legal, só que a cultura brasileira, infelizmente, entende que a entrega voluntária é de uma mulher pobre, sem condições, não de uma mulher rica, sem condições, não de uma pessoa que tem esclarecimento, que tem uma profissão, que tem uma condição, que possa prover aquela criança de uma boa criação e tal. É essa visão. Por isso é que essa... Eu não estou defendendo a enfermeira, até porque eu acho que ela fez uma monstruosidade. Mas ela, na pequeneza do raciocínio dela, ela disse, como é que essa baroa vai entregar essa criança? Exatamente. Aí ela viu a possibilidade de ganhar alguma coisa... vendendo essa momento que monetizou, tem a proteção da informação. Eu acredito que a pessoa não estava preocupada com essa criança, não. Até pela situação, né? Pelo desenho. Porque se tivesse preocupado com essa criança, teria tomado outra postura. A escolha foi da moça. A escolha foi dela dentro de uma previsão legal. Bacana. E é importante, eu acho que, ainda que não seja objeto do nossa fala aqui, mas é importante a gente dizer que a entrega voluntária, ela é um ato também de amor. Claro, com certeza. Até porque ela foi violentada, né? Independente se foi violentada ou não, tá? É porque eu acho que as pessoas romantizam muito a ideia de você ser mãe por instinto. Tem gente que não tem esse instinto e ponto. Eu não quero ser mãe por várias situações. E ao invés de eu abortar ou fazer um descarte, né, eu vou lá e entrego voluntariamente para que uma família possa ficar com esse meu filho. Então é um ato de amor. Com certeza. Né? Então é um ato de amor. Eu lembro sempre quando se fala disso, daquela passagem, né, do rei Salomão, que
duas mulheres estavam disputando uma criança para ver quem é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E ele disse o seguinte, me dá a criança, colocou em cima da mesa, puxou a espada, olhou para as duas e disse, a senhora quer a parte de cima ou a parte de baixo? E levantou a espada, quando uma disse, eu não quero, pode dar para ela. Exatamente. Aí entrega a criança para ela, porque aí a outra escolheu. Uhum. Eu quero a parte de cima porque tem um coração. E na hora que ele foi baixar a espada, a outra disse assim, eu não quero. Fica com a outra. Pode entregar para ela, a criança. Aí ele mandou entregar para aquela ali era a mãe, porque ela cometeu... Exatamente. Ela praticou um ato de amor. Ela abdicou da criança pela vida dela. Exato. Entendeu? Então eu me lembro sempre quando falam dessa situação da entrega voluntária, eu me lembro dessa passagenzinha do rei Salomão, que realmente tem umas coisas muito bacanas. Né? Agora sim, Flávia, isso agrava, por exemplo, no momento que o casal se separa? Total. Né? Porque a gente está falando assim, você falou da exposição exagerada, do festejo. O cara tá ali, a mãe tá ali curtindo o filho. Tá, e o doloso, né? Aí existe essa questão de, na hora em que a cisão, né, a separação do casal. Tu queres ver uma situação bem peculiar, aquele pai ou mãe de Facebook. Sim. Né? Aquele que se separa e passa a postar muito mais quando ele está com a criança para mostrar que ele é o pai ou a mãe sofridos, né? E isso traz um agravamento bem peculiar, em especial para a criança. Dependendo da idade dessa criança, desse adolescente, quando é muito pequeno, ok, ele ainda deixa passar, né? Não tem a noção. Mas quando começa a crescer, a própria criança e o adolescente, eles começam a perceber que ele está sendo objeto de disputa entre esse pai e essa mãe. E é exatamente isso, Cláudio, que tem acontecido nos julgados europeus. Essa própria criança procurando o judiciário, dizendo que ela está sendo exposta demais por um pai ou por uma mãe. Seja num processo de divórcio, né? Seja num processo, às vezes isso acontece com avós. Os estudos do IBGE diz que grande parte das famílias brasileiras já são compostas por mulheres que moram em uma rede social ali com as mães, que todas elas se sustentam, compostas por mulheres. E muitas das vezes essa mãe, essa avó, né, no caso, ela é a dominadora da família. Então ela posta do jeito que quer, ela não pergunta pra mãe. É a avó drasta, A avó drasta. Um dia desse eu estava em sala, corrigindo prova já final agora de semestre, conversando com uma aluna e a aluna me perguntando uma situação peculiar que a filha tinha passado na faculdade também. Né, e dizendo assim, e eu perguntando para ela, mas por que vocês não estudam juntas à noite? Que elas vão fazer o mesmo curso. Por que vocês não estudam juntas à noite? Porque a minha mãe não quer que a minha filha estude à noite. Entendeu? No caso, a neta, né? A neta, exatamente. Porque a minha mãe não quer que a neta estude à noite. Atropelando a autoridade da mãe. Você entendeu? Então, vai muito além, não só de casais separados. Vai além da composição familiar. E aí a gente entra nos vários conceitos de família que a gente tem hoje. Né? Aí vem aquela questão do temor reverencial. Tá morando na casa da mãe. Na casa da avó, tá com todas as assim, despesas bancadas pela avó. Então, eu não vou contrariar. Exatamente. Se ela não quer, eu vou aceitar. Exato. É um negócio muito sério mesmo. Refém econômico. Né? Doutora, quando ocorre o divórcio, ainda mais quando o casal teve um relacionamento de longa duração, fica um monte de material, né? Vamos supor, foto, dados, ou seja, que não falta informação. Essas informações podem ser utilizadas, né? Podem. Seria protegida. São utilizadas, Só né? são, né? São utilizadas. E essa lei trouxe alguma proteção para esse cenário específico? A gente não tem algo específico para o direito de família, né? A LGPD, o nome dela por si só já fala, Lei Geral. E ela precisa se adequar às legislações específicas. Então, no caso do direito de família, ela vai se adequar ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a respectiva proteção, ao Código Civil, né, dependendo naquela parte que trata do direito de família e das sucessões, e na Constituição Federal de um modo geral. Na Lei de Guardas, né, se for o caso, ali a gente tem uma legislação de 2014, na Lei de Alimentos e assim sucessivamente. Então, a lei ela não traz uma abrangência para nenhuma área, eu quero logo avisar, né? A gente está falando de família, mas ela não traz específico para o direito do trabalho, para o direito penal, para o direito tributário. Ela realmente vai trazer disposições gerais para que a gente adeque
à realidade do que a gente precisa adequar. Trazendo monetização nisso, a gente vai precisar adequar as questões específicas. Para o direito das famílias, a gente tem uma série de situações peculiares, né? Nós que somos advogados de família, a primeira coisa que o cliente, ou a grande maioria das vezes o cliente, ele já chega assim: doutora ou doutor, eu tenho inúmeros prints de alienação parental, eu tenho inúmeros prints de violência, eu tenho inúmeros prints de que ele está me chantageando, de que ele está me coagindo, né? E assim, como é que a gente dispõe disso? Cuidado que a gente já tem julgados, né, pelo STJ dizendo que print não é prova de um modo geral. Por quê? Porque a gente tem aplicativos que trazem ali para a gente a possibilidade, né, de manipulação. A gente pode fazer isso, né, para dar veracidade a esses fatos por ata notarial, hoje por registros digitais. Mas então, até a ata notarial, nesse caso específico, é complicado, porque você pode fazer as alterações unilateral, e essa ata notarial vai colocar o que está escrito, está exposto ali. Todavia, esse material pode ter sido manipulado da mesma forma. Antes de ir, exatamente. Eu utilizo, dentro dos meus processos judiciais, eu utilizo muito hoje o registro digital. A gente tem empresas mesmo que fazem isso, porque se for feito qualquer tipo de manipulação, o registro Como digital... Como é que funciona esse registro digital? Porque é interessante para as pessoas que têm algum problema com esse sentido, que eles já peguem e fazem o probatório, que todo advogado orienta o seguinte: o que você tem de material para provar suas alegações? Então, se você está passando por uma situação parecida, semelhante a essa, como que você pode dar validade a essa conversa que você tem no WhatsApp? A gente tem doutora, duas formas, né? A ata notarial, pegando esse material, indo diretamente no cartório de notas e fazendo lá o registro, que inclusive é um procedimento muito caro, já adianto, né? Porque a primeira página é 300 e poucos reais e as outras em diante 50 e poucos reais, e aí você acaba pagando, dependendo da quantidade, né, de conversa que se teve ali, você acaba pagando um valor bastante elevado por essa ata notarial. E a gente tem algumas empresas de registro digital. Então, você faz uma assinatura, né, dentro dessas empresas, e você, quando precisa, manda a documentação, todo o registro, paga pelo registro, eles emitem um relatório e eles vão fazer a análise de tudo aquilo que foi divulgado nas redes sociais e dar a veracidade com certificado digital de tudo aquilo que foi feito. Muito legal. É como se fosse... Acho que depois eu dou contato para vocês. Né? Eu quero. É como se fosse uma perícia. Exato, uma perícia prévia. Da autenticidade daquela coisa antes de Eles já vêm para a gente com um certificado digital, com uma chave que só as partes podem ter acesso. E quando a gente anexa um processo, vem com QR Code que o juiz ele vai acessar e vai ter acesso a todos os áudios e conversas. A conversa do WhatsApp, eu acho muito complicada essa questão do probatório. Pois é. É porque a pessoa pode apagar. Eu acho que o ideal nesse quesito é deixar o celular como para fazer perícia. Pois é, mas nessas empresas que oferecem para a gente o serviço de registro digital, se você faz qualquer corte, ela vai dizer. Não sei, mas é porque é o seguinte... Ela vai dizer... Ele vai atestar a integridade da mensagem. Mas eu penso o seguinte: quando você pega o WhatsApp e você chega lá, apagar para mim. Vai apagar e ela vai sumir aquela parte da conversa, sim. Ok? Então, se eu tenho um texto, eu posso mudar totalmente o contexto dele. Pode. Haja visto que eu posso apagar algumas frases. Então, essas frases não vai poder ser visualizadas. Eles vão identificar, eles vão dar o laudo daquilo que estão visto, né? Mas vai estar lá escrito, mensagem apagada. Não aparece. No não WhatsApp, aparece. apagar para mim, não. Quando você coloca apagar para mim, ele some. Apagar para ti aparece, mas apagar para todos... Não, apagar para ti não aparece. Apagar para todos aparece. Apagar para mim, não. Pois é, só que no registro ele aparece, quando foi apagado. Isso, essa que é a pergunta. Entendeu? Se o registro vai conseguir identificar isso. Ele vem dando toda a informação do que foi apagado, se foi mexido, ele vem dando toda essa informação. Então é legal. É porque o que eu queria saber é isso, porque aí você pode configurar que teve alteração. Ok, temos essas mensagens, mas algumas mensagens foram apagadas. É como se fosse uma perícia prévia que pode ser contraposta pela outra parte, né? Também pode ser contraposta, ok. Mas acaba sendo uma perícia prévia porque ele vai muito
próximo da veracidade. A gente é advogado aqui, a gente sabe que a veracidade ela é quase impossível, né? A verdade real, absoluta, a verdade real, ela é quase impossível. A realidade é essa, né? Mas ela chega muito próximo daquilo que a gente quer para uma questão ali processual. Ela dá uma segurança, né? Ela prova uma segura. segurança. Até porque nesse caso aí o juiz, quando ele Dá uma segurança. Quando ele examina o documento, ele já vai ver que tem uma certificação. Exatamente. Ele já vai ver. Outra história, na né? menor das hipóteses, ele vai ver a boa-fé da parte. Na verdade, você dá um pouco mais de segurança para o juiz sentenciar. Exato. Eu acredito que seja isso. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que é perfeito o que você falou. Você dá segurança para o juiz sentenciar. Né? Eu tenho visto isso nos meus processos de família. Quando o juiz ele verifica que tem um relatório certificado, ele vê com outros olhos. Ele dá mais embasamento. Ele vê com outros olhos, isso é fato. Quando eu vou despachar com o juiz isso, ele fica... A gente ainda é muito provinciano aqui em Belém, né? E o juiz, ele olha assim, nossa, mas como vocês fizeram isso? Não, isso é feito... Aí a gente vai explicar, né? E vai da forma como vai. Ele realmente ele tem um outro olhar. Isso é fato. Isso é fato. Então, a gente precisa, sim, levar isso em consideração. Tem jeito. Vamos lá. Doutora, vamos... Até porque é um ocorrido aqui, né? Rápido. A pessoa expor qualquer tipo de conversa, print em redes sociais de outras pessoas. Isso também está na Lei de Proteção de Dados ou não? Ou só o Código Civil? Não necessariamente a exposição está lá. O que a Lei de Proteção de Dados ela fala? Ela fala que a pessoa jurídica de direito público ou privado ou pessoa natural, né, elas precisam adotar medidas técnicas e de segurança para que essa exposição não ocorra. É isso que traz a LGPD. E aí você precisa articular com o Código Penal, se for o caso, porque pode incorrer num crime contra a honra, né? Pode incorrer ali em danos morais, né? Dependendo da situação. Então, você pode ter ali tanto o processo criminal quanto o processo civil. Né? A gente acaba tendo aí no escritório alguns processos dessa natureza, né? Fiz exposição de nude. Isso acontece muito. Fiz exposição, terminei o relacionamento, né, e fiz exposição de nude. Aí vai para o processo criminal, porque a gente tem ali, e chamou a pessoa, né, de palavras ali indesejadas, então vai para os crimes contra a honra e, naturalmente, para o Código Civil. Dano moral. Dano moral. Voltando naquela... E se for publicado em rede social, esse dano ele é potencializado, né? A gente tem a pena agravada, exatamente. Isso. Recordando aqui, revisando aquela pergunta que eu fiz, na verdade, aquela explicação, né, sobre quando a pessoa tem um relacionamento de longa duração, aí tem muito material, e esse material pode ser utilizado. Sim. Nesse caso específico, o que seria? Seria só apenas o Código Civil ou seria a Lei de Proteção de Dados? Vai depender de como ele é utilizado, né? Se ele é utilizado somente para fins de atingimento da honra da pessoa, Código Civil. Que é o natural, né? Que é o natural. Se ele for monetizado, então, por exemplo, eu peguei... Não vamos longe, né? Independente das questões políticas que tenhamos ou que possamos evocar aqui... Nesse período aí de eleição, a gente teve um ano bastante conturbado no país. E tivemos ali manifestações de ex-esposas, de ministros, ex-ministros, de ex-assessores, de ex... né? E que chegaram a falar, olha, porque ele recebia propina, porque não recebia, né? Porque eu tenho essa informação, porque eu não tenho. Aí eu tenho... de repente, uma possibilidade de utilização da LGPD. Se você monetizou, então, eu lembro do caso de uma ex-esposa de um determinado político influente, que ela disse, não, porque ele recebeu propina, e a live dela foi ganhando milhões de pessoas. A pergunta seria, onde eu queria chegar nisso, não é uma questão comum, aquela questão da pessoa chegar e expor. Não. Pessoas que hoje têm algum blogueiros, um exemplo mais claro disso hoje, a pessoa é casada, depois termina, tem algum material, ele utiliza esse material até mesmo como forma de ganhar seguidores, que seguidores para ele significa dinheiro. Então... E do momento que ela está ganhando seguidores ali, a live está bombando. É a finalidade econômica. É finalidade econômica, Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem jeito.
Eu acho que o que distingue bem é essa questão da finalidade econômica. A finalidade econômica. Sempre a gente vai ter que analisar se tem finalidade ou não. Isso, sempre vai ter que analisar. Teve finalidade econômica, a gente está diante da possibilidade da aplicação da LGPD. Não teve finalidade econômica, Código Civil, Código, né, Constituição Federal, assim sucessivamente. A única exceção é no caso daqueles dados de criança e adolescente, né? Que não precisa estar diretamente... Não, o dado de criança e adolescente, ele é um dado peculiar pela hipervulnerabilidade. Aí não precisa estar vinculado à finalidade econômica. Tudo precisa estar né? vinculado LGPD, à finalidade tudo econômica. é finalidade Tudo precisa econômica. estar vinculado. O que a LGPD traz é que ela diz assim, olha, por se tratar de hipervulneráveis, eu preciso ter um olhar diferenciado. Né? É isso, eu tenho que ter um cuidado a mais. Mas toda uma proteção a mais, uma proteção a mais. Mas toda a finalidade da LGPD está voltada ali para os fins econômicos. Eu acho que eu lembrei agora um assunto bem legal nessa tua pergunta, é a questão de seguidores, eu acho que bem interessante da gente comentar, é a questão das pessoas que falecem. E aí, como a gente está falando de família, a gente vai um pouquinho, né, para sucessões aqui rápido. Também. Casos, né, Marília Mendonça, Gugu ali, de pessoas que faleceram, deixaram milhões de seguidores. Com quem fica, né, esse acervo digital, né? Digital. Hoje a gente discute bastante a chamada herança digital. E aí a gente teve um caso recente agora, pela tua pergunta eu me lembrei, a gente teve um caso recente do marido que faleceu, não deixou a senha do celular, e a gente tem aí telefones da Apple, que eles não são quebráveis assim com tanta facilidade, não são quebrados, né? Eles vendem hoje privacidade, eles não vendem telefone, e aí você não consegue quebrar a senha. A esposa entrou com pedido de acesso ao telefone, por conta, né, alegando ali que queria ver o que o marido tinha deixado, as fotos de família, não sei o que mais. E o que os tribunais brasileiros têm se manifestado? De que nessas situações há ponderação de direitos fundamentais. Se ele não te deixou a senha é porque ele não quis, se quebra a senha, não se dá a possibilidade de acessar aquele ativo digital. Joga fora o telefone. Porque realmente a gente tem ali com tudo que tem dentro, né? Digo sempre, eu brinco com a minha sócia, eu digo, quando me enterre com o meu celular. Porque, mentira, a minha filha já é minha herdeira digital. Mas a gente tem que olhar para os dois lados, né? Porque haja visto que pode ter alguma coisa comprometedora lá. Já aconteceu, tem um caso, né, em um determinado tribunal brasileiro de ter dado autorização para quebra e se verificou que aquele marido que faleceu, ele era homossexual, né? Se observou ali. Ele tinha vida dupla, ele tinha uma vida dupla, eu sei. Ele tinha uma vida dupla, entendeu? Então acaba trazendo, imagina, você idealizar o seu marido ou os filhos idealizarem o pai, né, como paizão, a herói, figura paterna, e descobrir após a morte que ele tinha um relacionamento homoafetivo. Porque a honra dele... Porque atinge a honra. A honra mesmo depois de morte é preservada, né? A gente volta para o artigo 12 ali do nosso Código Civil, que diz que o direito de personalidade atinge inclusive o pós-morte. Exatamente. Né? Então a gente não pode desconsiderar essa situação relacionada ao não acesso de dados pessoais no pós-morte. Então, também é um assunto mega, né? Assim, muito legal. Muito legal porque e do nosso dia. Isso aí teria aquele desdobramento, Paulo. Por exemplo, assim, hoje você tem muitos bancos digitais. Sim, banco digital não tem banco físico. Exato. Não existe banco físico. Né? Mas ele tem uma base de dados. O cara morreu. Estava tudo no telefone. Talvez a intenção não seja só o acesso aos dados bancários. Quer saber de tudo. E aí, para preservação dessa intimidade, vamos dizer assim mesmo, os dados bancários você pode conseguir diretamente no banco. Não, mas aí eu tenho que ir pro outro lado. Vamos lá. Porque o Paulo gosta de piorar, entendeu? Não, eu não gosto de piorar. Vamos lá. Eu abro uma conta bancária aqui em 2 horas. Eu vou pegar o aplicativo, abrir a conta. Minha esposa não sabe, ninguém sabe. Eu pego um dinheiro e coloco lá, como se fosse uma poupança. Ok? Ok. Faleci. E aí?
Ninguém tem acesso. Mas o teu CPF está vinculado. No vai... momento que você abre o inventário, você tem acesso Vai buscar todas as contas. vai buscar as contas. A Receita Federal sabe mais da nossa vida do que a gente, amigo. Poxa, é verdade. Entendeu? Gente. A minha tese foi furada. Totalmente furada. Eu tentei prejudicar, não me dei mal. Totalmente furada, porque você pode ter acesso a esses dados bancários pelo pedido de inventariante, que hoje é feito extrajudicial. Você pega a documentação, vai no cartório hoje e diz, olha, eu sou a esposa, me emite uma certidão de inventariante, no CPF eu quero saber em quais bancos ele tem acesso. Pronto, acabou. Entendeu? Vai dar tudo. Mas aí, qual é a situação? Por exemplo, tu quer que eu alfinete mais? Não, eu fiz uma conta, eu fiz uma conta, em 2 horas eu fui lá e faleci. Mas entre essas 2 contas, por exemplo, eu fiz uma transferência para minha amante. E aí? E o meu direito de personalidade? Entendeu agora? Você entendeu? Porque sempre por trás desse pedido tem outras coisas. Eu demonista. Exatamente. Eu quero saber, porque tem aquelas fotos da família do meu casamento, isso aqui, mas tem por trás o interesse de saber realmente o que tem lá dentro. Teve um processo bastante interessante. Sem hipocrisia. Teve um processo bastante interessante que foi autorizado o acesso, porque queria se descobrir se a menina havia se suicidado ou ela tinha sido vítima de homicídio. Aí é diferente, entendeu? Aí é diferente, porque você, né? Exatamente, porque você tem um aspecto muito mais elevado ali, né? Que inclusive perpassa pelo direito fundamental da vida, né? Então eu acho que são situações diferentes, que a gente ainda não tem amadurecimento para isso e que eu entendo que o judiciário precisa se manifestar e fazer essa ponderação de direito, sim. Também precisa amadurecer um pouquinho. Precisa. Né? É um assunto criminal, muito novo, né, gente? O Código de Defesa do Consumidor tem 30 anos. A gente ainda discute, né, se eu quebrar esse copo, quem vai pagar. A LGPD tem 2 anos, 3 anos, né? E a gente ainda tem muita discussão pela frente. Então, não é um processo tão simples, não. A gente ainda vai aí levar muita chicoteada. O Código Civil, que já é um jovem. Já é um jovem senhor. Já é um jovem senhor, porque ele é de 2002, mas na realidade começou a ser construído na década de 60. 75, entendeu? Tem uma série na Netflix, no programa de streaming, né, no aplicativo de streaming, que é chamada de Coisa Mais Linda, é uma série brasileira. Quem não assistiu, assista. Muito interessante. Ela se passa exatamente na virada da década de 50 para 60 e ela fala ali, né, das transformações de 4 mulheres, né, que eram vinculadas muito fortemente a homens. E a série Pro Direito de Família é muito interessante, que uma das atrizes, que é a Maria Casadeval, ela era uma burguesa paulista e vai para o Rio de Janeiro com o marido para viver a história carioca, né? Quando ela chega lá, ela descobre que o marido fugiu com a amante, enfim, mas ela não podia fazer nada porque ela estava vinculada ao marido e não queria voltar para os braços do pai de São Paulo. E ela começa a construir a vida dela. E uma das cenas muito interessantes que são trazidas pela série é o marido voltando e dizendo assim para ela: tudo que tu construíste é meu. Né? O contrato que tu assinastes aqui tá viciado porque tu falsificaste a minha assinatura. Se tu não acabar com o teu caso, tu vai perder a guarda, porque antigamente mulher não podia ficar com filho, né? Verdade, mulher desquitada. Mulher, ela não era nem desquitada. Ela tinha alterado o contrato, alteração de dados pessoais, né? Porque ela tinha feito alteração. Já tinha cometido alguns crimes aí. Já tinha cometido alguns crimes, né? E ela passava por esse momento ali de mudança da vida dela. A história é fantástica, né? Mas assim, para dizer que o Código Civil estava sendo alterado nessa época. Sim. Né? Estava sendo alterado exatamente nessa época e a gente ainda falava que a mulher não podia ficar com a guarda do filho. Sim. Então, imaginem a mudança que a gente teve. É um código de 20 anos, mas totalmente velho, porque a gente está falando da década de 60, 70. Ele traz, na essência dele, uma outra realidade. Outra realidade. Não é a realidade dos anos 2000. Outra realidade, né? Eu falo para os meus alunos, eu sou professora de família, e quando eu vou fazer essa comparação do Código de 1916, que a gente utilizou até o século XX, né? Com o Código de 2002, é uma mudança brusca, assim, né? Eu digo para eles assim, eles falam assim, mas
Professora, é isso? A gente ainda vivia isso até 2002? Era. Eu tô pensando aqui, estamos Gente, ficando olha, velho, né? Já tem 20 Só anos. para você ter uma ideia, em 2001, olha só, Eu tô pensando que eu lembro 2001, desse código, gente. a mulher- Meu Deus, tem 20 anos Ainda era atrás. vinculada ao CPF do a marido. mulher, em 2001, a mulher ainda era vinculada ao CPF do É. marido. Era vinculada, ela não era absolutamente capaz, ela era relativamente capaz. Mesmo Já depois, pensou? mesmo depois do Estatuto da Mulher Casada, ainda tinha Mesmo isso. depois do Estatuto Mesmo da Mulher depois, Casada. cara. Mesmo depois ainda É. tinha. Então, são coisas que... Antes do Estatuto da Mulher Casada, quando a mulher contraía casamento, ela sofria uma captis deminúcio, cara, porque ela passava a ser... Ela era maior, veja bem, maior e absolutamente capaz. Quando ela casava, ela passava a ser relativamente capaz. Porque ela ficava vinculada ao marido. A lei do desquite é isso, né? A palavra desquite, ela vem dessa ideia, né? Sim. Você se desquitar civilmente, mas não da vida do marido. Exatamente, Você continuava sendo, de alguma maneira, uma propriedade social daquele contexto. Exatamente. O desquite, a palavra desquite vem disso. Né? Vem de você ainda continuar vinculado socialmente àquela realidade. Muito bem. O direito mudou. O direito brasileiro ele mudou muito, gente. O direito de família mudou muito. Demais. Nossa, Mudou mas pra o código melhor. era de 1916 também, gente. Tem 100 anos. Não tem... Veja bem. É um Aí outro contexto. Você tem que fazer sempre assim. Quando você fala, o código era de 16. Quantos anos ele levou sendo elaborado? Então, quer dizer, 16 foi a entrada em vigor. Mas esse código... Ele vem também de 5 anos, 1890. Pois é, ele esse- vem de é, esse- 1890. Esse A código, construção vem ali, né? E quem gosta dessa historicidade, Clovis Bevilacqua era um grande burguês. Né? Exatamente, E ele traz essa ideia da burguesia E pro Código Civil. Exatamente. Né? E Eu gosto muito dessa parte histórica. Eu também adoro, eu também gosto muito. É porque melhora o contexto, né? Você começa a melhora o entender, contexto. você consegue visualizar. Melhor Tanto, Paulo, que contexto. se você analisar, existem alguns autores que chamam o Código Civil do Código dos Ricos. Porque 90% das regras ali é patrimônio. Exato. Quais são as regras extrapatrimoniais? Família, Família. personalidade. Só. Tirando, o resto tudo tirando é o patrimônio. contrato, tirando obrigações, né? Quem tem patrimônio? Você entendeu agora? Por isso é que o direito civil é o direito dos ricos. Isso é tão peculiar para o direito de família que o bem de família é protegido constitucionalmente. Exatamente. Exatamente trazendo essa ideia patrimonial Essa ainda, herança burguesa. herança burguesa Essa herança para o burguesa. direito, né? Por que a gente tem a proteção do bem de família de forma tão peculiar e constitucional? Exatamente. Quem é que legislava naquela década? Eram os poderosos, eram os proprietários, eram os senhores exato. feudais. Então, quer dizer, eram pessoas que... É uma herança que até hoje, infelizmente, os caras Eu ia já... perguntar o que mudou. Continua Né? sendo as mesmas pessoas. Na verdade, eu digo o Continua, seguinte, mas não, hoje a gente tem uma Tem disposição. pequenas exceções, né? Tem exceções. Eu acho que a gente tem sim que levar em consideração esse avanço. Não tem como não, né? Eu acho que a LGPD ela traz esse avanço, né? Que Assim, bom, né? Eu acho que Que traz a ideia pra gente de que o dado é nosso. É o chamado princípio da autodeterminação informativa. Eu pego o meu dado e levo e faço o que eu quiser. E se eu não quero que ele seja tratado por aquela empresa, por aquela localidade, eu vou ter que me contentar de não ser, né? Eu vou ter que colocar as minhas disposições. Eu, como advogada dentro do escritório, meus contratos têm cláusula de proteção de dados. Eu garanto para o meu cliente que do momento que eu protocolar aquele processo, tudo aquilo que estava nos meus registros vai ser descartado de forma como precisa. Nós, advogados, estávamos muito acostumados e temos que nos policiar. O que a gente fazia? A gente chegava com o nosso cliente e dizia assim, assina aqui essa procuração. Assina 2, 3, porque se eu precisar de mais lá na frente, né? Pego no calo logo, né? Pego no calo. Porque é a realidade da maioria. Não tô nem apontando, sim. mas é a realidade. A gente chega com os nossos clientes, chegava com os nossos Mas clientes. hoje facilitou bastante. E a gente diz assim, assina aqui essa procuração e assina 5 vias, porque se eu precisar lá na frente, eu vou utilizar. Aí a gente vai lá no nosso computador, faz uma pastinha super bonita, coloca lá o nome do Cláudio e lá dentro do nome do Cláudio coloca a procuração,
coloca o contrato, coloca o RG do Cláudio, o CPF do Cláudio, o comprovante de residência do Cláudio, todas as fotos, né, que a gente precisa do processo, e assim a gente vai colocando o resumo do ocorrido. E assim sucessivamente. Ora, gente, não dá mais para fazer isso. Né? A gente tem que evoluir. Procuração hoje ela é específica para aquele caso, então a gente tem que colocar, ainda que não tenha todas as disposições, mas a gente precisa colocar hoje, que é um processo de divórcio, guarda e assim. Mas hoje é bem mais fácil, porque tem assinatura eletrônica. Mas ainda que eu tenha assinatura eletrônica, eu tenho que dizer para o meu cliente que aquela procuração é para aquele fim específico. Eu falo no seguinte, o contexto histórico era outro. Quando a pessoa pedia 3, 4, normalmente, era porque tinha dificuldade de acesso. Às vezes você tinha um cliente aqui, preguiça. Não é só por isso, não. Não tenta facilitar que não era, não. Eu sei caso de gente, olha, eu sei caso de gente, quando eu era estagiário, eu sei caso de... Mas tem muito tempo, Cláudio, é isso que eu tô falando. mas é porque as coisas não mudam. Assim, procuração é para foro em geral, né? Foro em geral. Poderes administrativo, tudo, né? Judicial, civil, criminal, tudo. Em especial para tudo. Para tudo. Vamos dizer assim. Exato. Eu me arrepio até hoje quando eu vejo procuração desse tipo. Meu pai me mostrou, tá? Que o cara passou, o advogado passou uma parcela do patrimônio do cliente para o nome dele. Mas isso tinha com a procuração. Mas é exatamente isso que a doutora Flávia está falando. Que hoje você não pode mais fazer. Hoje você não pode mais fazer. De jeito nenhum. Tá entendendo? Até porque hoje eu digo para o cliente, leia. Claro. Aí digo, doutor, para que é esse? Para que esses poderes aqui para o senhor ir nos órgãos públicos? Eu posso pedir uma certidão sua. Lógico. Com finalidade desse processo. Eu não posso pedir uma certidão tua para qualquer fim. Exato. Não, é para este processo aqui. Quando eu apresentar a procuração, determinado órgão, o cara vai ver que é para aquilo. E como qualquer profissão, né, gente? A gente tem bons profissionais e profissionais que não são, né, que não agem de tanta boa fé. Então, infelizmente, eu acho que para a advocacia é um grande ganho, né? A gente precisa se adaptar a essa nova realidade e garantir para o nosso cliente a confidencialidade, a proteção desses dados. Isso é importante. Né? Então, primeiro, a gente precisa entender do que se trata a lei para fazer essa garantia. Né? Eu gosto muito da ideia da cultura de proteção de dados. Nenhum cliente passa por mim sem entender o que é a proteção de dados. Legal. Né? Os meus clientes, alunos, brincam muito comigo, né? E falam assim, lá vem a louca da LGPD. Né? Porque seja eu como professora, seja eu como advogada, no meu dia a dia, eu explico o que é proteção de dados. E como cidadã também. Como cidadã. Olha a pergunta interessante. Como está sendo a lei de proteção de dados nas universidades e faculdades? Bem, eu não posso falar muito, que senão eu me comprometo. Na verdade... Acho que eu me comprometo. Mas, na verdade, Paulo, Mas eu vou te dar um exemplo. Eu coordenei o curso de Direito por 1 ano e meio, né, dentro da universidade que eu trabalho. E uma das coisas... E eu peguei a fase da pandemia. Né? Então, onde as pessoas queriam facilidade e a gente, de alguma maneira, tinha que ter a facilidade... Porque, pelo que a gente vivenciava, né? A gente não podia encontrar as pessoas, enfim. E aí eu me recordo algumas situações bem peculiares. Os alunos estavam acostumados, a gente, professor, estava acostumado, assim, faz a lista das notas, mandava para o grupo dos representantes de turma e eles passavam as notas para quem pedisse, que era para facilitar a vida do professor. Imagina. Uma das coisas, né? Imagina, que a louca da LGPD aqui cortou de pronto. Claro. Hipótese alguma, vocês vão passar a lista, porque a nota, ela é pessoal, é dado pessoal. Então, o aluno, ele só tinha acesso... Pode gerar dano, né? Pode gerar dano, né? Pode gerar dano. Então, a gente só tinha acesso ali às notas quando eram lançadas no portal. Né? Mesmo por WhatsApp, eu... Na minha época, enquanto coordenação, eu proibia a divulgação, né? Porque dependendo da nota, como ele interpretasse aquela nota, né? Enfim, muitas situações a gente estava vivendo um período bastante delicado. Então, é uma realidade que a gente precisa se adequar em todos os meios, em especial quando a gente trata, né, com
com muita gente, com massa. Com diversas individualidades. Né? Com diversas individualidades. Isso outra situação que a gente vivenciou muito na universidade foi as pessoas que perderam familiares, né? E acabavam adquirindo ali síndromes, né, de ansiedade, várias situações. E dizer assim, me mandavam mensagem ou me ligavam, coordenadora, eu perdi meu pai, eu estou, né, muito mal, enfim, mas eu não queria que ninguém soubesse. Eu não vou fazer prova, eu não tenho como fazer prova, eu não tenho isso. Isso é dado pessoal. Não sei se vocês recordam logo no início da Covid, que o que acontecia dentro das empresas. Quem era afastado por 14 dias, todo mundo já sabia. Afastou 14 dias, o que era? Covid. Né? Dado pessoal sensível, que é dado relacionado à saúde daquela pessoa. Então, as empresas tiveram que se adaptar a essa questão muito rapidamente, pelo menos em relação, né, às questões ali relacionadas à saúde, porque no início, quem tinha Covid era um pária, porque ninguém sabia como é que tratava a doença, né? Então, você não podia chegar perto, você não podia um monte de coisa. Hoje já é mais tranquilo, menos pior do que era, até porque nós temos as vacinas, enfim, outra realidade. Mas é um geral. A gente fala de universidade, mas as grande parte das empresas ainda não estão adequadas a essa nova realidade. E para fechar assim... Só um segundo, antes do fechamento, você mencionou que poucas empresas estão adequadas à lei de proteção de dados. Uhum. O que essas empresas vão acarretar? O que vai acarretar essas empresas não estarem de acordo com a lei de proteção de dados? Tem um prazo para essa bonitas punições. Tem um prazo. Na realidade, assim, a lei ela é de 2018 e ela teve um prazo de 2 anos para as empresas se adequarem, né? A gente tem várias sanções dentro da LGPD, sanções administrativas e que podem ser aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dentre elas, a multa, que não se aplica aos órgãos públicos, é a única que não se aplica porque se entende que o órgão público paga a multa, quem paga é o contribuinte. Então, por conta disso, não se paga a multa. Mas a gente tem a publicização da informação para que todos saibam que aquela empresa não está cumprindo com as regras de proteção de dados. A gente pode ter a retirada do banco de dados daquela empresa do ar até que ela se adeque a essa nova realidade. Suspensão, advertência, né? São várias as possibilidades que a gente tem dentro das sanções ali da ANPD. Tem um caso, só para vocês entenderem, de uma empresa aérea que não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu fora. A empresa estava utilizando de forma indevida os dados pessoais e a autoridade britânica suspendeu os voos por 2 horas. Banco de dados dos voos de uma empresa aérea por 2 horas até que eles adequassem à nova realidade. Vocês pensem, uma empresa aérea grande, como a gente tem aqui, suspende os voos aí por 2 horas. Imagina. O Brasil para. O impacto que teve, né? O impacto. Então, muitas das vezes, gente, a gente fala lá, a gente tem multa de 50 milhões de reais, que pode chegar a 50 milhões de reais. O que é 50 milhões de reais para um banco? Nada. Paga para continuar fazendo. Mas para o banco em dia de pagamento. É verdade. Entendeu? É verdade, Para o banco em dia de pagamento. A pergunta que eu queria fazer, Flávia, eu creio que tenha muito a ver com isso aí. Porque você falou um uso indevido do banco de dados, né? A gente vê, por exemplo, você deve receber, o Paulo deve receber, eu recebo de vez em quando, ofertas. Uhum. Né? Por exemplo, uma certa operadora de telefonia me manda uma mensagem de WhatsApp ou então me liga, sim, me oferecendo um plano. Assim, eu não sou correntista, daquela operadora, nunca né? fui. Como é que ela teve acesso aos meus dados? Assim como eu te expliquei no início, como o INSS teve da minha mãe e as financeiras. Você entendeu agora? Total. Esses caras, então, eles vendem. Vendem. Isso é venda, isso mercado. É proibido, é um mercado. E por isso a LGPD está aí. Né? Para que esses dados, para que você saiba onde os seus dados estão e de que forma eles estão sendo usados. As pessoas têm muito a ideia, e às vezes eu converso muito, as pessoas dizerem assim, a LGPD veio para burocratizar a utilização. Ela não veio para burocratizar. Ela só veio para te dizer que você tem acesso a esses dados precisam ser usados de acordo com as bases legais. Então, eu posso me utilizar desde que eu tenha consentimento, desde que seja pela administração pública para fins, né, de políticas públicas,
desde que seja por órgãos de pesquisa para fins de pesquisa, realmente. Eu me recordo que eu sou professora da LGPD de uma pós-graduação em Fortaleza, e eu fui dar um módulo em um curso de estatística, né, para estatísticos. E aí, quando eu fui dar o módulo, eles disseram assim: a gente nem quer saber dessa lei. Já chegaram assim: a gente nem quer saber dessa lei. Eu falei: mas por que vocês não querem saber? Doutora, porque a gente precisa de dados para fazer estatística. Eu falei: mas vocês vão continuar usando? E aí eles: não, doutora, a gente não pode mais, porque essa lei diz que a gente não pode mais usar. Eu falei: não, vocês vão continuar usando. Vocês só não vão usar de forma extrema e sem necessidade para aquilo que vocês estão necessitando. Então, por exemplo, né, eu quero saber se a população do Parque Verde, por exemplo, faz doação de sangue. Eu não vou perguntar qual é o time de futebol dela. Eu preciso perguntar isso? Não. Eu vou trazer perguntas específicas para saber se a população do Parque Verde pode ou não fazer doação. Então, eu vou ter que minimizar esses dados. Eu não vou mais perguntar uma série de situações que não cabem a esses fins estatísticos. Então, é basicamente por aí. E o que o cidadão pode fazer quando ele tem, por exemplo, os dados dele usados por uma pessoa que... Tratados de forma indevida. Tratados de forma indevida. Pois é, né? Porque, na verdade, o pessoal quer saber... eu sou... A minha empresa... Eu sou assinante da empresa tal e estou recebendo proposta da empresa A, B, C, D e eu nunca entrei em contato com esse pessoal. Não tenho cadastro lá. Qual é a ideia, né, da gente, para o cidadão, para todos nós que estamos aqui? Eu falo isso não só para aquele comum. Nós todos, né, somos titulares de dados. Primeiro, a gente tem que começar a ter, volto à ideia da cultura da proteção de dados e não sair divulgando os nossos dados para qualquer lugar. Isso já é algo que nos cabe, né? A gente precisa entender como utilizar esses dados. Segundo, se eu tenho a certeza que eu não dei aqueles dados para aquela localidade, eu vou ter a possibilidade de me opor à utilização desse dado. Isso está lá na lei, é um direito trazido para o titular dos dados. Então, eu vou poder chegar lá e dizer: olha, se eu não dei autorização e se vocês não têm a possibilidade por uma das bases legais, porque tem as bases legais, eu posso pedir a retirada desses dados, né? Aquela retirada ela vai poder ser feita de forma rápida e tranquila. Se ela não for feita, a gente pode fazer ali a denúncia para a ANPD para que aquela empresa ela seja sancionada de forma administrativa. E também podemos ajuizar ali a ação civil para reparação daquele dano. No primeiro momento, então, o cidadão ele pode fazer uma denúncia para... No primeiro momento é procurar o local realmente, né? Para pedir a oposição, que a gente chama, né? A retirada dos dados. Sim. Não retirando, né? A gente vai para a segunda fase, que é a denúncia, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não resolvendo... via judicial. Processo. Né? Pode ser tudo, né, junto ao mesmo tempo, mas é só para a gente entender ali um caminho que pode ser seguido. Legal. Ok. Mais alguma dúvida, doutor Cláudio? Depois dessa aula, quero até saber quando é que vai abrir a matrícula lá na faculdade da professora. Vamos matricular lá, pá. Gente, eu adoro realmente falar sobre proteção de dados e articular com o direito de família. Realmente, para mim, é um tema muito interessante. Passaria muito interessante. a tarde inteira aqui falando sobre Agora, isso. estou disposto. Então, pronto, né? Se é por problema de disposição... É verdade. Que vai embora, né? Doutora, muito obrigado. Espero contar com a tua presença. Descobri que você tem um escritório aqui no prédio. Verdade. Então, ou seja, vai ter cadeira cativa. É só chamar que eu só faço apertar o elevador e subir. E aproveitando... Olha, se não me atender, eu desço e bato na porta, viu? Isso, pode bater. E aproveitando a deixa, né? Nosso podcast também tem uma plataforma. Se você tiver mini cursos, você pode fazer uso para anunciar os seus mini cursos na nossa plataforma também. Pronto. Use-nos e abuse-nos. Parceria fechada. Com 2022 certeza. fechando, né? 2023 chegando e a gente realmente claro. Construindo. Eu acho que essa é a ideia sempre, né? Eu sempre falo que
Eu sou professora por essência antes de ter sido. Eu gosto muito disso aqui. Comunicar, compartilhar, falar daquilo que eu realmente tenho conhecimento, que eu posso, né, contribuir na vida de alguém. Então, eu tenho muito essa disposição. Isso é meu enquanto pessoa, antes de ter sido professora realmente. Né? Porque eu acho que quanto mais a gente fala, e a LGPD tem disso, quanto mais a gente falar da LGPD, quanto mais a gente falar não só de LGPD, porque parece uma coisa lei, né? Quando a gente fala de lei, as pessoas já se assustam. Mas quando a gente fala de proteção de dados, privacidade, a gente tem que ter ali um olhar diferente, né? E realmente propagar essa ideia. Então, a minha ideia, eu me lembro, quando eu comecei a falar de proteção de dados, as pessoas diziam assim, lá vem ela falar de LGBT. Nada contra, óbvio, né? Não é isso, não. Mas as pessoas, naturalmente, né? Não era confusão, não, tá? Um bloqueio. Elas tinham um bloqueio e, além do bloqueio, elas faziam realmente piadinha, assim. Sim, que história é essa de LGPD? Lá vem tu falar de LGBT. E eu falava, não. E quando eu comecei a falar disso aqui em Belém, as pessoas zero conhecimento, assim. Não tinham qualquer noção. Eu comecei a falar antes da lei ser aprovada, realmente. Antes dela ser ali a LGPD. Então, a gente acaba desmistificando muita coisa. E eu tenho essa ideia, o que eu falava em 2016 e o que eu falo hoje, eu já consigo falar e dizer assim, ufa, alguém já me escuta. Alguém já me escuta. Que legal. O bacana é que nós estamos alinhados em pensamento. Você gosta de explicar, a gente fez o canal para isso, né? A gente fez o canal para isso, para ouvir e multiplicar as informações. Então, acredito que no final do ano que vem, quando estivermos gravando novamente sobre lei de proteção de dados, com certeza o pessoal já vai estar mais engajado com o tema. Fico muito feliz. Certeza. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.